Quinta, 2 de abril. O poder transformador da palavra. Pergunta número 6. Leia 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 ao 20. Por que o rei Josias rasgou as vestes? Como sua descoberta mudou não somente ele, mas toda a nação de Judá? Assinale V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. Por causa da morte de seu filho, depois disso Judá prosperou. Letra B. Porque a leitura do livro da lei mudou a sorte dele e de sua nação. Em 621 a.C., quando Josias tinha cerca de 25 anos, Ilquias, o sumo sacerdote, descobriu o livro da lei, que pode ter sido os 5 primeiros livros de Moisés, ou especificamente o livro de Deuteronômio. Durante o reinado de seu pai, Amon, e de seu avô mais perverso, Manassés, esse livro havia se perdido em meio à adoração a Baal, Astarote e a todo o exército dos céus. 2 Reis 21, 3 a 9. Ao ouvir as condições da aliança, Josias rasgou as vestes em absoluta aflição, pois percebeu o quanto ele e seu povo se haviam distanciado da adoração ao verdadeiro Deus. O rei então começou uma reforma em todo o país, derrubando os lugares altos em que eram praticadas idolatria e destruindo imagens de deuses estrangeiros. Terminando a reforma, havia apenas um lugar para adorar em Judá, o templo de Deus em Jerusalém. A descoberta da palavra de Deus leva à convicção do pecado, ao arrependimento e ao poder para mudar. Essas mudanças começaram com Josias e, por fim, espalhou-se para todo o restante de Judá. Pergunta número 7. Como a Bíblia nos assegura que tem o poder para mudar nossa vida e nos mostrar o caminho para a salvação? João, capítulo 16, versículo 13. Capítulo 17, versículo 17. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Um dos mais poderosos testemunhos do poder da Bíblia é a vida transformada. É a palavra que entra em nossa mente, mostrando o pecado e depravação humanos e revelando nossa verdadeira natureza e a necessidade de um Salvador. Um livro singular como a Bíblia, constituído na história, imbuído de profecias e com o poder para transformar a vida, também deve ser interpretado de maneira singular. Não pode ser explicado como um outro livro, pois a palavra viva de Deus deve ser entendida à luz de um Cristo vivo, que prometeu enviar seu Espírito para nos conduzir a toda a verdade. João 16, 13. A Bíblia, então, como revelação da verdade de Deus, deve conter seus próprios princípios internos de interpretação. Esses princípios podem ser encontrados no estudo de como seus escritores a utilizaram e foram guiados por ela, quando permitiram que ela interpretasse a si mesma.